Você já chorou, né? Mas você sabia que Jesus chorou também? Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos ver a linda história da ressurreição de Lázaro, lá em João 11, e lá tem o menor versículo da Bíblia. João 11:35. Jesus chorou. Você achou que era a música dos Racionais, né? Não, eu estou falando aqui da Bíblia. Jesus chorou. Para a gente poder entender melhor essa história, deixa eu te dar um pouquinho de contexto. Jesus estava em Jerusalém com os seus discípulos e aí ele recebe a notícia que Lázaro, irmão de Marta e de Maria, que ele estava muito doente, para ele ir lá socorrer. Só que Jesus estava em Jerusalém e Lázaro estava em Betânia. Então era longe, era, sei lá, uns 2 dias de viagem mais ou menos. Mas Jesus fica ainda mais 2 dias em Jerusalém e aí então ele parte para Betânia. E ele fala para os discípulos, nós vamos lá, porque o nosso amigo Lázaro, ele dorme. E os discípulos não tinham captado a mensagem, pensaram assim, bom, se ele dorme, então está tudo bem. Aí Jesus fala textualmente, não, Lázaro morreu. Bom, tem mais história, mas o fato é que eles vão para Betânia. E chegando lá em Betânia, já com Lázaro morto, agora nós vamos ler a história. Você entendeu um pouquinho do contexto, né? Então vamos ler rapidão aqui a história. É João 11, a partir do versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Eu grifei essa parte aqui, movendo-se muito em espírito e perturbou-se, porque no original grego, a tradução mais exata seria assim, bufou de irritação. Então, Jesus se irritou. Sabe aquele pesquinho? Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Então, moveu-se muito espírito e perturbou-se, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E agora o versículo 35. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, aqui é de novo Jesus dando outra bufada, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu,
tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Lázaro estava morto já há 4 dias. Havia uma crença judaica de que se uma pessoa já estava morta há 4 dias, era impossível ressuscitar, que o espírito não voltava mais para o corpo. Isso não está na Bíblia, tá? Isso são crendices dos judeus daquela época. Então, Jesus chega depois de 4 dias, já com o defunto fedendo, e Marta e Maria se lançam para Jesus e Jesus chora. Você acompanhou aqui. Você tem grandes problemas na sua vida? Pois você sabia que Jesus é 100% Deus e ele é 100% homem. Então, Jesus sabe, por exemplo, o que é solidão. Porque nos momentos cruciais da sua vida, Jesus ficou sozinho. Ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Jesus sabe o que é perseguição. Você se sente perseguido, você é perseguido, mas Jesus sabe o que é perseguição. Você se sente humilhado devido a circunstâncias, pois Jesus experimentou a humilhação máxima que poderia experimentar. Você está sofrendo com dor, com doença, pois Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele sabe o que é padecer. Jesus ama tanto você, a mim, que ele foi à terra dos mortos. Ele ficou 3 dias sob o domínio da morte, mas ele venceu, ele ressurgiu, ele ressuscitou. Então, Jesus chorou, porque Jesus é Deus, mas Jesus é homem também. E esse Deus tão poderoso, Criador de todas as coisas, cujo universo se sustenta sob a sua palavra, pois esse Deus, esse Jesus, ele sente compaixão por nós. Ele sabe o que é estar no nosso lugar. Apesar de nós não merecermos nada, apesar de nós sermos criaturas desprezíveis, cheias de pecado, mas Jesus se comove conosco. E você pode desfrutar dessa compaixão de Jesus, você pode desfrutar de todo esse amor que ele tem por nós. Como? Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele morreu por todos aqueles que iriam se arrepender de seus pecados, confessar os seus pecados, se arrepender. Então, se você se arrepender dos seus pecados, o que é arrepender? É você admitir a sua miserabilidade, é reconhecer que você é um ser pecador, que você a todo momento ofende a santidade desse Deus puro, santo, poderoso e amoroso. Então, se você arrepender de seus pecados, crer que Jesus é Deus, que ele veio, morreu naquela cruz, no seu lugar, que ele pagou pelos nossos pecados ali, que ele foi o sacrifício efetivo, perfeito, único, eficaz. Então, e que ele ressuscitou, que depois ele subiu aos céus, ele voltará para buscar a sua igreja. Se você crer com o seu coração, confessar com a sua boca, vai acontecer uma coisa linda. Você vai ser justificado perante o Senhor. O que é isso? Isso é uma coisa jurídica. Nesse momento, você fica quites com a justiça de Deus. Não é que simplesmente Deus esquece os seus pecados. Nesse momento, os seus pecados estão pagos. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele disse, está pago. Está pago o quê? O escrito de dívida que tinha contra mim e contra você. Então, esse Deus amoroso, que deu o seu próprio filho, esse filho maravilhoso que chorou, ele está aí disponível. Como? Você tem que se arrepender dos seus pecados, crer com o seu coração, confessar com a sua boca.
E aí você vai poder desfrutar de todas as bênçãos que esse Deus tem para dar para você, para acabar com a sua perseguição, para acabar com a sua solidão, com a sua dor, com a sua doença, para te dar uma expectativa, uma visão diferente de futuro. Quando você olha lá na frente, o que você enxerga? Pois quando você aceita Jesus, você enxerga os novos céus e a nova terra. Que você reflita sobre isso e que você tenha uma semana abençoadíssima. A gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau.